Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação e novidades para você que nos acompanha. Hoje nós vamos falar da novidade que a Polícia Civil adere Sistema de Alerta para agilizar a busca de menores desaparecidos. Hoje todas essas informações aqui no Entrevistas DPE. Hoje a nossa convidada especial, eu estou aqui com a delegada Miriam de Manso, delegada diretora do DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que vai estar trazendo aí todas essas informações, esclarecendo para a gente e conversar com você que está aí nos ouvindo. Delegada, seja muito bem-vinda ao Entrevistas DPE. Eu agradeço, cumprimento a todos os ouvintes e agradeço a oportunidade, a abertura do espaço da Rádio Defensoria para darmos a devida publicidade a essa nova ferramenta que hoje está à disposição da sociedade roraimense. E eu que agradeço a sua vinda aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada. Delegada, para nosso começo de conversa, como é que foi o processo de adesão da Polícia Civil de Roraima ao Amber Alert Brasil? Explica para a gente. Essa adesão foi simples, foi literalmente a assinatura de um termo de adesão feito com a Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então, é uma ferramenta que o governo do estado adquiriu através da assinatura desse termo pela Polícia Civil do estado de Roraima. Esse programa ele foi desenvolvido nos Estados Unidos e o Brasil foi o 33º país a fazer a adesão a ele. Em 2023, o Brasil assinou o termo de adesão e, no final do ano passado, a Polícia Civil do estado de Roraima assinou esse termo de cooperação, assumindo o compromisso de fazer uso da ferramenta com todos os requisitos que são exigidos para justamente ela ser utilizada da forma correta e não ser banalizada. E, então, esse programa já está disponível. Nós ainda não tivemos a necessidade de fazer uso dela, mas ela está em pleno funcionamento e, quando houver necessidade, ela será usada. Explica para a gente, doutora delegada, necessariamente o que o Amber Alert faz. É uma ferramenta incrível, quando a gente realmente entende como ela funciona. O Amber Alert ele é um programa desenvolvido que dispara alertas de urgência. Como isso funcionaria em relação às pessoas desaparecidas? Nós vamos instruir um procedimento, por exemplo, desaparece uma criança ou um adolescente, isso também é importante enfatizar, que ele é exclusivamente para a busca de crianças ou adolescentes. Não serve para adultos, né? Ainda não chegamos nesse ponto. Então, para crianças e adolescentes, esse procedimento necessariamente precisa ser instruído numa delegacia de polícia, seja do interior ou na capital. Todos os requisitos para o uso da ferramenta precisam ser preenchidos. Se esse fato acontece no interior, como eu disse, as famílias da pessoa desaparecida procuram uma unidade policial. Aquela autoridade policial vai fazer toda a instrução do procedimento e encaminhar para o ponto focal, que hoje no estado é o Núcleo de Investigação de Pessoas Desaparecidas. Eu estou aqui mais em razão do núcleo do que propriamente pelo Departamento de Homicídios, mas é porque o Núcleo de Investigação de Pessoas Desaparecidas é subordinado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Aí eu sou diretora do departamento e sou a autoridade policial responsável pelo Núcleo de Investigação de Pessoas Desaparecidas. Então, como essa ferramenta ela visa localizar pessoas desaparecidas, o ponto focal do estado é esse núcleo. Então, quando os fatos acontecerem no interior, a autoridade policial daquela unidade vai apurar, seguindo todos os requisitos do manual de uso dessa ferramenta, encaminha para nós no ponto focal. Nós fazemos uma nova análise do caso, se entendemos necessário o uso da ferramenta, encaminhamos esses dados para um servidor da Senasp em Brasília, que vão fazer uma nova avaliação e só então, se eles entenderem que é o caso de uso da ferramenta, vão disparar esse alarme. Esse alarme, ele alcança um raio de 160 quilômetros do local do desaparecimento. E todas as pessoas que usam as plataformas da Meta, especialmente Facebook e Instagram, recebem seus respectivos aplicativos
um cartaz com as informações da pessoa desaparecida, da criança ou adolescente. Fotografias, nome completo, idade, o local e as circunstâncias do desaparecimento. E a ideia é justamente contar com o apoio da sociedade, porque as pessoas, na verdade, são os olhos da polícia nessa ferramenta. Elas avaliam, às vezes, por exemplo, teve um caso num outro estado em que a criança desapareceu numa praça e ela foi localizada através do Amber Alert a 20 quilômetros já distante do local do desaparecimento. Então, é isso. Então, num raio de 160 quilômetros, todas as pessoas que fazem uso dessas duas ferramentas recebem nos aplicativos esse alerta urgente e todo mundo sabe que naquele momento se busca essa criança ou adolescente. Então, é uma ferramenta de alto alcance e que em outros estados já deu resultado positivo na agilidade e localização dessa criança ou adolescente desaparecido. Quantos estados eles já fazem parte aí desse sistema no Brasil? Praticamente todos eles já aderiram a essa plataforma, porque os requisitos exigidos são fáceis de serem seguidos. Por que da exigência dos requisitos? É porque se nós fizermos uso dessa plataforma sem usar os requisitos exigidos, corre o risco de ser banalizado. Então, quando as pessoas receberem esse alerta, elas têm que entender que é algo urgente e que requer ajuda de todos. E que é uma coisa séria. E que é uma coisa como séria. Como comunidade, então, a gente deve ajudar. Um dos requisitos é justamente a recenticidade. Por exemplo, não adianta pegarmos um boletim de ocorrência de um desaparecimento que aconteceu há 3 anos, por exemplo, porque não teria muita eficácia. Seria algo fato no momento em que ele acontece. Algo recente, né? Você agiliza, sim. Existe, sim, possibilidade de se usar em casos mais antigos, mas há necessidade de que ocorra algo recente. Uma criança desaparecida há 2, 3 anos e que foi vista, por exemplo, alguém liga para a polícia e diz, olha, aquela criança desaparecida, eu avistei no local tal. Se aquilo é recente, existe sim possibilidade desse alerta ser lançado, mas em razão dessa nova informação que se torna recente. Isso é muito importante, né? Muito importante. É uma plataforma aí que tem grande alcance. Principalmente esse alerta, ele é dado ali em torno ali de onde essa criança foi vista pela última vez. É isso? Num raio de 160 quilômetros. O alcance importante. É muito grande. Nós moramos num estado faz fronteira com outros países, com o estado do Amazonas. Então, a gente sabe que existe possibilidade de uma criança ser raptada, sequestrada ou desaparecer de forma inexplicável e ser levada com muita facilidade, tanto para o norte quanto para o sul. Então, o alcance, essa distância do alcance da ferramenta é válida, porque no estado em que nós vivemos, é possível que seja alcançado praticamente o estado inteiro. Em razão do alcance da ferramenta. Que bom que temos essa ferramenta aí a nosso favor. Delegada, a implementação do Amber Alert, né, ele exigiu mudanças estruturais ou treinamentos específicos aí para os agentes de segurança? Na verdade, a implantação do sistema exigiu apenas a observância dos requisitos que vem no manual. Todas as autoridades policiais civis, já são, na verdade, treinados para esse tipo de requisito, porque é a forma de instrução do procedimento que não é diferente do que a polícia já está acostumada a trabalhar. É o registro da ocorrência, a apresentação de fotografias, é oitiva de alguma testemunha ou da própria família que vai explicar o momento em que esse desaparecimento ocorreu e as circunstâncias, para que a gente dê início à investigação e, em razão dessa questão sempre que se verificar a recenticidade, quando houver risco de morte e de lesão corporal grave, de natureza grave, contra a criança ou adolescente, essa ferramenta vai ser utilizada. No caso, aquela criança ali, meia rebelde, no caso de adolescentes ou até criança mesmo, fugiu de casa, se desentendeu com a família, fugiu de casa, faz o uso dessa ferramenta ou não? Via de regra, não, porque a fuga voluntária, ela exige outras providências da polícia. No caso, eu falo especificamente
pelas investigações e ocorrências que o Núcleo de Investigação de Pessoas Desaparecidas recebe, e praticamente todos os casos em que a gente inicia a investigação e conclui que a fuga foi voluntária ou por algum atrito entre pais e adolescentes, ou às vezes uma criança que sofre abuso sexual ou abuso físico, que foge, nós temos obtido êxito na localização apenas com o uso das nossas ferramentas. Ainda não houve, eu reitero, necessidade do uso do alerta Amber. Delegada Miriam, quanto tempo, assim, em média, leva para um alerta ser emitido após a identificação de um desaparecimento crítico? A instrução do procedimento, ela deve ser célere, né? Tão logo a família entenda que a criança ou adolescente, que o não retorno à residência ou o desaparecimento dela num local público foge a algo da rotina, a unidade policial tem que ser procurada de imediato. O registro da ocorrência oitiva, juntada de fotografias, é um procedimento célere. O Núcleo de Investigação de Pessoas Desaparecidas tem um telefone e nós atendemos as emergências 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, isso seria passado para nós a qualquer tempo e apenas teríamos o trabalho de enviar os dados via e-mail para Senasp. Então, a gente entende que isso é feito no tempo mínimo que a emergência exige que seja feito. Muito bom, bem proativo mesmo. Existe aí algum canal de denúncia específico, né, que para a população informe casos suspeitos? Nós temos o número do Núcleo de Investigação de Pessoas Desaparecidas. Nós temos o 190 da Polícia Militar, que também atende a qualquer hora. Eu vou passar agora aqui para vocês o número do Núcleo, que, como eu disse, é o ponto focal do estado de Roraima. É o número 98412-9835. Como eu disse, esse número atende qualquer informações sobre pessoas desaparecidas, qualquer dúvida em relação a como proceder numa situação de desaparecimento, vocês podem ligar e o núcleo vai atender a qualquer hora. E como esse trabalho é feito especificamente na capital Boa Vista, ele é feito especificamente pelo núcleo, a gente prefere que as pessoas liguem para esse número, mas o 190 da Polícia Militar fica à disposição também 24 horas por dia e, dependendo da demanda, eles vão direcionar a ocorrência para o núcleo. Muito bom. Como é que funciona a articulação entre a Polícia Civil, a Senasp e as plataformas da Meta na emissão dos alertas? Como eu disse, nós somos o ponto focal, não existe possibilidade dessa ferramenta ser utilizada no estado de Roraima, senão através do Núcleo de Investigação de Pessoas Desaparecidas. Reitero que as ocorrências dos interiores vão ser instruídas pelos policiais civis e autoridades policiais daquelas localidades. Na sequência, eles vão fazer contato com o núcleo, que vai receber as informações, e somente nós faremos essa ponte com a Senasp, enviando os dados. A Senasp é que é responsável, através da DIOP, que é um setor específico, de lançar as informações na plataforma da Meta e disparar os alarmes através do Instagram e Facebook. Tudo via internet, tudo muito ágil, muito rápido. Delegada, logo há pouco você comentou que pelo fato da gente ser fronteira, né, tanto de um lado como do outro, esse alerta ele pode ser acionado para os desaparecimentos em área de fronteira? Bom, enquanto nós estivermos no território brasileiro, sim. O espaço aéreo, porque a gente sabe que tudo depende também, os alertas dependem de sinal de internet, para que sejam recebidos nessas plataformas da Meta, que é Instagram e Facebook. Nós temos um problema com a internet ainda no estado, em tempos de chuva, falta de energia, o problema com a fibra ótica. Mas, assim, necessariamente precisa que a internet esteja funcionando. A partir do momento que passa para a fronteira do país seguinte, a gente sabe que esse sinal seria impossível, né, de ser transmitido. Então, é em território nacional, no Brasil, em todos os estados praticamente já aderiram a essa plataforma, e no estado de Roraima da mesma forma. Qual é a expectativa da Polícia Civil em relação ao impacto, né, da Amber Alert na resolução de casos de desaparecimento aqui em Roraima? Nós vemos de uma forma muito positiva, considerando que desaparecimento é uma causa muito sensível.
A gente se sensibiliza muito com a questão dos familiares que não têm notícias de um ente querido que desapareceu, mas especialmente nessa questão da vulnerabilidade das crianças e adolescentes que são os protagonistas, vamos dizer assim, para o uso específico dessa ferramenta. Embora ainda não tenhamos tido necessidade do uso, mas é válido saber que é uma ferramenta poderosa que vai um dia contribuir para que essa criança ou adolescente desaparecido seja localizado com celeridade. A gente já tinha tocado assim por cima no assunto em relação à população, mas especificando mesmo a previsão de campanhas educativas para conscientizar a população sobre como agir ao receber um alerta? Esse alerta, como eu disse, é um cartaz que identifica uma pessoa, no caso criança ou adolescente, através de uma fotografia, informa dados sobre as circunstâncias do desaparecimento, e esse cartaz ele também traz os números que a pessoa que possivelmente venha a obter uma informação, ou que viu a criança ou o adolescente em algum local, ou que recebeu qualquer informação, no próprio cartaz tem o número para o qual essa pessoa pode ligar e passar as informações que ela obtém, certo? Não existe possibilidade de essa pessoa fazer contato diretamente através da plataforma com o Amber Alert. Não é isso que se visa. Esse alerta ele vai ficar 24 horas disponível nessas plataformas. Então, qualquer informação que uma pessoa venha a obter, ela vai acessar o cartaz que vai estar disponível no aplicativo dela durante 24 horas, vai fazer a conexão e vai repassar as informações para a polícia. Delegada, como é que a polícia pretende evitar a banalização do sistema, né, e garantir que ele seja acionado apenas em casos realmente críticos? Ele vai passar, na verdade, o Amber ele traz um manual, e quando a gente faz a assinatura do termo, nós assumimos o compromisso de seguir à risca todos os requisitos que são exigidos. Então, assim, ainda que aqui nós decidamos fazer uso da ferramenta, façamos a instrução do procedimento e enviemos para Brasília, lá, como eu disse, todo o caso vai ser reavaliado por quem tem ainda mais experiência sobre o uso da plataforma, e esse alerta só será disparado se passar pelo crivo das pessoas competentes, que no caso seria esse servidor da Senasp em Brasília. Então, às vezes a gente naquela ânsia de querer localizar, porque é um caso de grande repercussão, a gente sabe o quanto abala toda a sociedade, não só a família, a notícia do desaparecimento de uma criança principalmente. Então, pode ser que a gente, naquele anseio de querer fazer uso para localizar com urgência, a gente faça uma análise, vamos supor, equivocada. Mas ainda assim, a plataforma só será utilizada se for reavaliada em Brasília, e só então esse alarme será disparado. Então, assim, não vejo possibilidade dele ser banalizado, porque são critérios muito rigorosos que devem ser observados antes de que se decida fazer uso dela. E ainda que a gente faça uma avaliação equivocada aqui, vamos supor, no estado de Roraima, quando esse procedimento chegar a Brasília, ele vai ser reavaliado e vão dizer, olha, não vemos ainda a necessidade de fazer uso dela. Então, assim, não vai haver a banalização, porque nós vamos seguir à risca os requisitos que são muito claros. Porque, como eu disse, quando fizemos a assinatura do termo de adesão, assumimos o compromisso de usar a ferramenta de forma responsável. E nós não temos aqui o poder de acionar os alertas. Os alertas vão ser acionados sempre pelo ponto focal nacional, que é em Brasília, na Senasp. É um servidor da DIOP na Senasp, que tem todo o acesso ao sistema, e só ele tem competência, senha, inclusive, para lançar esses dados na plataforma e acionar os alertas. É um trabalho com muita seriedade, né? Isso, muito criterioso, e a Polícia Civil está plenamente qualificada para fazer uso dessa ferramenta no estado de Roraima. Delegada, os desaparecimentos, né, de crianças e adolescentes registrados em Roraima por mês é muito grande? Tem muito número... pequeno. Nós temos, assim, em relação a crianças, atualmente não temos nenhum caso ativo em Boa Vista. Ainda bem. E em relação a adolescentes, o que nós temos são aqueles casos corriqueiros de adolescentes que brigam com os pais, que às vezes saem da escola no fim de semana, vão para a casa de um colega, se estendem além do horário, perdem aquela noção do tempo e esquecem de avisar os pais. Meninas que muitas vezes namoram escondido, que querem sair para passar a noite com o namoradinho.
Já houve situações de adolescentes que fogem de casa em razão de abusos sexuais, abusos físicos. Mas em todas essas situações, a localização ela tem êxito e a gente consegue devolver, vamos dizer assim. Apresentamos no NPCA e ao Conselho Tutelar, quando há situações de crime mesmo, de abuso sexual ou de abuso infantil contra essas crianças ou adolescentes, e a gente então encaminha para os demais órgãos competentes para apurar quando houver crime, quando houver alguma irresponsabilidade, vamos dizer assim, de quem está diretamente com a guarda e responsabilidade dessa criança ou adolescente. Mas, como eu disse, em Boa Vista não temos nenhum registro aberto de desaparecimento de criança. E os casos de adolescentes são registrados, por exemplo, na sexta-feira, no sábado ou no domingo, a gente já obtém êxito na localização. Esse sistema não chegou a ser usado aqui ainda, não foi necessário ainda no ainda momento, não. né? Não. E na ativação do sistema, já chegou a algo assim que vocês achariam que precisaria usar ou não? Não temos esse caso. Houve, na verdade, porque eu moro em Mucajaí também, e houve recentemente um desaparecimento de uma menina de 6 anos durante uma partida de futebol. Mas logo em seguida ela foi localizada, mas assim, no momento em que a notícia corre, a gente já sempre, agora mais do que nunca, criança, principalmente criança, a gente já considera a possibilidade do uso dessa ferramenta. Mas aí diligências foram feitas de imediato, inclusive já conseguiram prender o autor desse rapto, né, com a intenção mesmo de causar mal à menina, mas a situação já foi contornada, a criança já está novamente sob a guarda dos pais em segurança. Ainda bem, porque é um susto, um baita de um susto para os familiares, né? A família fica em desespero. E quem tem filhos, quem tem sobrinhos, né? Quem tem um mínimo de sensibilidade também, né, tem empatia pela situação do outro. Exatamente. E desaparecimento realmente dos vulneráveis é uma causa que causa, vamos dizer assim, alerta e alarma todas as pessoas. Todo cuidado é pouco, né? Então, a gente sabe que é uma ferramenta que, quando houver necessidade de ser utilizada, ela vai ser exitosa nesse sentido, porque é uma causa sensível e todas as pessoas certamente vão fazer o que é possível ao alcance delas para nos ajudar a localizar essas crianças ou adolescentes. E que bom que temos mais essa ferramenta a nosso favor, né? A gente espera não usar, mas se for preciso, está lá e a polícia está aí para nos ajudar no que for preciso. Doutora, gostaria de deixar alguma mensagem final, algo que não lhe perguntei, que você gostaria de estar enfatizando aqui para a gente finalizar aí esse nosso bate-papo super informativo. Eu gostaria só de reforçar que as atividades do Núcleo de Investigação de Pessoas Desaparecidas, ele funciona 24 horas por dia, através desse número que eu já repassei, e que qualquer informação que as pessoas, qualquer dúvida ou informação que as pessoas precisem sobre a causa de pessoas desaparecidas, elas podem ligar. Se houver receio sobre a informação sobre quem ligou, o anonimato é algo que a polícia também garante, porque para nós o que vale é a informação, e o controle social ainda é uma ferramenta muito útil para a polícia, né? Porque todo crime, toda ação que é ilegal, ela tem uma testemunha, tem alguém que ouve algo. Então, a gente sempre conta com o apoio da população e da sociedade para esclarecer crimes de um modo geral, e o anonimato é algo que a Polícia Civil garante, porque para nós o que vale realmente é a informação. Muito bom. Doutora, delegada, quero agradecer a sua presença aqui no Entrevistas DPE e dizer que nós estamos sempre de portas abertas para informações valiosas como essa, mais esse ganho para a nossa sociedade, ter mais aí essa agilidade na busca das pessoas que desaparecem, mais essa plataforma a nosso favor, né? E com uso com muita responsabilidade, que é pela Polícia Civil. Exato. Mais uma vez eu cumprimento os ouvintes, me despeço. Agradeço mais uma vez a abertura do espaço da Rádio Defensoria para essa divulgação que é muito importante, porque ainda que essa ferramenta a gente espera que ela não seja necessária, mas é importante que as pessoas saibam que ela existe, porque é um aliado a mais nessa luta, né, e nessa garantia, nessa Exato. Luta das forças de segurança para garantir
a segurança das crianças e adolescentes. Exatamente. Delegada, muito obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre para nos trazer mais informações, para deixar a gente sempre bem informado, porque tudo que a gente precisa é estar informado, saber o que é que está acontecendo, né? Nós conversamos, para você que nos acompanhou, meu muito obrigada por nos acompanhar. Nós conversamos com a delegada Miriam de Manso, delegada diretora do DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Nós conversamos aqui sobre a novidade da Polícia Civil, que adere sistema de alerta para agilizar a busca de menores desaparecidos. Tudo isso você acompanhou aqui no Entrevistas DPE. Você também nos acessa pelo YouTube, Deezer e Spotify na nossa Rádio Defensoria. Meu muito obrigada. Eu sou Adriana Paulino. Até a próxima. Tchau, tchau.